Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos reunidos nesta noite para adorar o nome do Senhor. É muito bom ter você aqui conosco para celebrar na presença do Senhor. Quem está feliz nesta noite? Aleluia. É muito bom estarmos aqui na presença do Senhor para adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. Nesse mês nós estamos trabalhando sobre homens firmados na rocha, não é isso? E Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. E eu queria convidar você para se colocar de pé, na medida do possível. Vamos estar orando, abrindo assim este culto, dando início a este culto de louvor e adoração. Abra o seu coração nessa noite, se derrama diante da presença do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, porque Ele sempre tem coisa nova para as nossas vidas. Amém, meus amados? Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, somos agradecidos a Ti, Senhor, nesta noite, por estarmos aqui na Tua presença, iniciando mais este culto de louvor e adoração ao Senhor. Deus, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações nessa noite, mais uma vez, através dos louvores, através da ministração da Tua palavra. Espírito Santo, nos ajuda a estarmos totalmente receptivos, Senhor, àquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nessa noite. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, a direção de cada palavra, direciona, Senhor, cada palavra, direciona, Senhor, ó Deus, e alcança cada coração nessa noite. Pai, eu peço a Tua bênção, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, o Senhor preparou esse momento. Vamos adorar ao Senhor com esses louvores. Um louvor bem conhecido, Sobre as Ondas do Mar. Contra as ondas nos dá seu amor.
Ele vive. Por isso que estamos aqui. Por isso que nós temos esperança, porque Ele vive. Ele sofreu por nós, mas Ele ressuscitou e está vivo. E um dia, aquele dia, quando nós sairmos daqui, nós estaremos com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus enviou prazer maior não
bom adorar ao Senhor. Esses louvores falaram aos nossos corações. Eu senti a presença do Senhor. E agora nós vamos ao momento da palavra. Os irmãos podem se assentar. Nós estaremos agora ouvindo a palavra do Senhor. Amém. Fica com Deus. Meus amados irmãos e irmãs, hoje é em especial a palavra direcionada aos irmãos, né, aos homens, mas ela serve para todos nós. Eu sempre falo que eu sou totalmente dependente do Senhor. Em tudo. Em tudo. E para mim, cada vez que eu venho aqui nesse altar, é um desafio. Mas o Senhor está conosco. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá a mensagem. É o seu Espírito, né, que fala, traz para nós, fala conosco primeiro e depois fala com a igreja. Então, nós sabemos que o tema desse culto com propósito é homens firmados na rocha. E eu percebi que todos que passaram por aqui já falaram, né, o versículo, a referência bíblica aqui, praticamente fala claramente sobre isso, que é em Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27, que é sobre o alicerce, né? As duas casas que foram construídas, né? E uma foi construída sobre a rocha e a outra sobre a areia. Nós sabemos que a rocha é Cristo e que quem constrói a sua vida, o seu alicerce, a sua fé em Cristo, com certeza, quando vem a tempestade, quando vem as dificuldades, tem as tempestades, são as dificuldades da vida. Ele permanece firme, ele não desaba, né? Ele fica em pé, continua em pé, ele resiste. Mas aquele que constrói na areia, que a sua fé não está firmada na rocha, que é Cristo, ele ouve, né? Ouve a mensagem do Senhor, mas não muda. Ele não pratica. Então, ele não permanece, não resiste e desaba. Mas o que ouve, ele permanece. Aquele que pratica. Então, que o Senhor Jesus venha nos ajudar a cada dia, a cada um de vocês, meus irmãos, e a nós também, minhas irmãs, a praticar aquilo que aprendemos da palavra do Senhor, para que possamos resistir nos dias maus. Mas eu sei que todos falaram isso. O Senhor, o Espírito Santo, me levou a um salmo. E esse personagem, assim, que ele foi um homem firmado na rocha, foi Davi. E esse é o Salmo de Davi, Salmo 62. Nós vamos ler, se puder pôr na tela para os irmãos acompanharem. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo,
em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneceis na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. E eu estava estudando esse salmo de Davi, na verdade, é uma oração poética. Nós sabemos que os salmos eram os louvores que eles cantavam em Israel. E ele fez para um certo homem, só diz que foi para Jedutum, né? Para que Jedutum cantasse esse salmo na congregação de Israel. E nesse salmo, Davi destaca o quê? A sua confiança no Senhor. E numa situação muito difícil que ele estava passando, em que o seu filho, Absalão, estava se rebelando contra ele para tirá-lo do trono, para querer ocupar o seu lugar. Então, era uma situação muito difícil para Davi. E aqui nós vemos o quanto Davi estava firmado na rocha. Por mais erros que ele cometeu, por mais que ele tenha errado, mas ele era firme na rocha. Por quê? Ainda que uma pessoa erre, se ela se arrepender, ela encontra o perdão do Senhor. Se ela tiver fé, ela vai alcançar o perdão do Senhor. Então, por mais que Davi tenha errado, ele é tido como homem segundo o coração de Deus. E aqui nesse salmo, ele estava numa situação tão difícil, mas ele declara, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha, e a minha salvação é a minha defesa, não serei abalado. Então ele declara que só do Senhor vem a salvação, e a sua alma nele espera, ele é a sua defesa. Então ele se sente seguro, ele se sente acolhido pelo Senhor, protegido. Ainda que ali parece que está tudo muito forte para ele, né? Uma situação muito difícil. Mas ele declara aqui no Salmo. É uma oração poética que ele fez. Prosseguindo agora no versículo 3, Davi, o versículo 3 diz, até quando maquinareis o mal contra mim? Contra um homem, que seria ele, né? Davi estava sob ameaça de morte. Estavam tramando contra ele, para tirá-lo. Tinha aqueles que estavam se aliando a Absalão tramando para poder tirá-lo do lugar dele, né? Do seu trono. Então, ele estava cercado de pessoas falsas e perigosas. Alguém aqui já passou por isso? Alguém já passou? Eu creio que todo mundo já se deparou com alguém assim na sua vida, tentando puxar o teu tapete, tramando contra você. Mas Davi não temeu. Ele declara aqui, né? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. É como se fosse desabar aquele muro. Ele sentia como se o mundo fosse desabar em cima dele. Mas ele confiava no Senhor. No versículo 4, eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Absalão era o próprio filho dele, e tramando contra o seu próprio pai. Ele encabeça uma rebelião para tirá-lo do trono. Davi estava num momento de pressão e de estresse. Vocês sabem muito bem o que é isso.
Você ser pressionado, tendo que tomar decisões. Eu creio que ele falou, o que eu faço? O meu próprio filho querendo tirar o meu trono. Então, o estresse, vocês sabem o quanto isso pode levar uma pessoa até um infarto, né? Até ter um problema de saúde. Então, a pressão e o estresse podem desestruturar qualquer pessoa. É uma situação humana muito insuportável, vinda de quem estava vindo, de quem ele amava, que era o seu filho. Vamos prosseguir aqui. No versículo 5, ele novamente fala, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ele não deixa de confiar no Senhor, e ele expressa isso, essa tranquilidade. Vocês sabiam que quando fala, espera somente em Deus, ó minha alma, espera, é que a alma tinha que se aquietar, silenciar, ele tinha que silenciar a alma dele, esperar somente em Deus. Nós cremos que não foi fácil para ele, né? Aquele Davi que enfrentou o urso, que enfrentou o leão, enfrentou o gigante, e agora quando ele se depara com isso, ele fala, aquieta a minha alma, espere em Deus. Será que é fácil se aquietar diante das tribulações, diante de situações que vêm assim com tudo na sua vida? Será que é fácil? Não é fácil se aquietar. Versículo 6, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Então ele confiava somente em Deus, não confiava em mais alguma coisa. Eu confio em Deus e confio também nisso. Não, ele confiava aqui, somente em Deus, é bem claro. Ele não confiou na sua força, na sua inteligência, ele não confiou na sua justiça própria, ele não confiou no seu potencial, ou seja, ele não confiou em si mesmo, mas ele confiou no Senhor. Enquanto o mundo parecia desabar sobre ele, ele confiava no Senhor. Quantas vezes nós falamos que confiamos no Senhor, mas na hora da dificuldade, das turbulências, na hora que a tempestade se levanta, nós agimos, nós falamos não segundo o Espírito Santo, mas segundo o que a gente acha, segundo os nossos impulsos, segundo a nossa ansiedade. Mas nós não devemos fazer isso. Davi 7:8. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Nesses 2 versículos, Davi exortou o povo. Ele incentivou o povo a confiar no Senhor, a derramar o coração diante dele. Lembrando ao povo que o Senhor é o refúgio. Como nós podemos ver no Salmo 46, versículo 1. Eu sei, o primeiro versículo já dá para falar de cor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus é o nosso refúgio. Amém, igreja? Então, ele exortou, ele incentivou o povo a confiar no Senhor, lembrando a eles, Deus é o nosso refúgio. Se a gente for ver toda a história do povo de Israel, até Davi, eu creio que ele mesmo lembrou em quantas vezes o Senhor foi o refúgio dele. Quando ele estava fugindo de Saul mesmo, foi um momento que foi Deus na vida dele, para protegê-lo das mãos de Saul. Não há nada melhor que derramar e se entregar com um coração sincero e sem reservas, lembrando que o Senhor é o nosso refúgio.
versículo 9 e 10. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balanças, e eles juntos são mais leves do que a vaidade. Aqui, Davi dizendo como é a natureza humana. Pobres ou ricos, todos é vaidade. O que quer dizer vaidade? A palavra vaidade quer dizer, é um vapor, é como uma fumaça. No hebraico tem esse significado. Então, os homens são frágeis, são passageiros. A fumaça passa rapidinho. Então, ele está aqui expondo isso. E ele expõe também um engano, que aqueles homens que vivem em busca de bens materiais e ainda adquiridos de forma desonesta, depositam a sua segurança nas riquezas. E ele aconselha a não pôr nelas o coração, porque isso é uma ilusão. Vocês sabem que isso é uma ilusão. Eu creio que todos nós sabemos que isso é uma ilusão. As riquezas fazem bem, o dinheiro faz bem, sim, mas não podemos pôr nela o coração, achando que nós estamos seguros porque temos um bom salário, porque temos uma reserva bancária, ou porque já temos uma casa. Não, a nossa segurança verdadeira é o Senhor, é só o Senhor. Se a gente for ver os jornais, eu creio que alguém vê algum jornal, cada coisa que acontece, que você nem consegue, você não consegue nem imaginar como que aquilo aconteceu. Mas é assim mesmo. De repente, a tempestade se levanta. Versículo 11 e 12. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então Davi escutou a Deus, porque ele sabia que o poder pertence a ele. Em meio àquela pressão e estresse, ele não agiu com a sua força. Deus, muitas vezes nós queremos agir por nossa conta, talvez a gente ache que Deus não é o suficiente, mas Deus é o suficiente. Nós precisamos, muitas vezes isso acontece por quê? Porque ficamos ansiosos. Então a gente quer fazer alguma coisa, esquecemos que Deus é suficiente para nós. Mas é preciso ter fé, lógico, é preciso buscar, certo, irmãos? Quantas coisas acontecem na nossa vida, quando a gente realmente tem fé, quando a gente põe a nossa fé em ação, o impossível de Deus vem, né? Aquilo que é impossível para nós se torna possível, porque o Senhor vem com a sua providência, né? Com o seu milagre sobre nós. Para a gente agir, só se for na direção do Espírito Santo de Deus, se Ele mandar, e você pode agir. Mas se não, aquieta a tua alma, silencia a tua alma, conversa com o Senhor, se derrama o teu coração na presença do Senhor. Como diz todo mundo fala, né? Conta até 10, né? Quando está nervoso, conta até 10, 20, 30. Para não agir de maneira precipitada, né? Não falar, não tomar atitudes precipitadas. Aí depois que você já tomou atitude, o Senhor ia agir, você já agiu, já falou que não devia falar. Então é melhor silenciar a alma, se colocar nos pés do Senhor. Aquietar a alma e escutar a voz do Senhor. E conversar com o Espírito Santo em oração. Vamos ler Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, olha, a paz de Deus,
é que Ele traz para nós. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, irmãos, a melhor coisa é escutar a voz do Senhor. E para escutar a voz do Senhor, nós temos que buscá-lo. Temos que estar atento para ouvir a sua voz. Então, diante das tempestades, diante das turbulências, o que devemos fazer para proceder assim como Davi? Eu marquei aqui, encare os problemas. Davi falando, reconhecendo o que estava acontecendo com ele. E uma coisa, reconhecer o problema é diferente de lamentar. A lamentação, você fica falando, está vendo? Eu não merecia isso. E começa aquela lamentação. Reconhecer, não, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E você vai contando tudo para o Senhor. Então, encare os problemas. Diante das circunstâncias difíceis, encorajem a outros, como Davi fez. Encoraje a outros que estão passando também por situações semelhantes a você, por provas, por vales. Encoraja-os a confiar no Senhor. Por mais que você esteja ali também passando, mas se o teu irmão chega para você ali, né? Também você sabe que ele está passando, encoraja. Deus vai dar vitória, vamos orar, vamos buscar. O Senhor é poderoso, sempre com uma palavra de encorajamento a confiar no Senhor. Tenha consciência que existe o engano. Então, nós tem que ter essa consciência que existe a mentira, a falsidade, a maldade, né? Assim como aconteceu, como fizeram com Davi, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Mas sabendo, como Davi falou aqui, Deus retribui a cada um segundo a sua justiça. Porque Deus vê os corações de cada um de nós. Eu vejo vocês, mas o Espírito Santo vê os corações. Vocês me veem, mas Deus vê o meu coração. Então, Deus sabe de tudo. Mas devemos sempre saber que isso existe. Escute a Deus. Deus fala de várias maneiras, não é verdade? De várias maneiras. Ele fala, ele pode falar pela oração, por um louvor, pela palavra, né? E outras formas. Então, Deus fala de várias maneiras, mas a gente precisa estar com os ouvidos apurados, sensíveis, né? Prontos, atentos, para ouvir a voz do Senhor. Mais uma referência muito, muito maravilhosa, que fala sobre ouvir a voz do Senhor. É João 10, versículo 4 e versículo 27. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Agora o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Como é maravilhoso ouvir a voz do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Deus. Ele cuida de nós, Ele está atento, ainda que a gente ache que Ele não está vendo, Ele está vendo. Ele está vendo, está a par de tudo. Para ouvir a sua voz, nós temos que estar com um coração atento, disposto a obedecer e silenciar os ruídos ao redor. Eu creio que muita gente estava ao lado de Davi falando um monte de coisa para ele. Mensagens que não vêm do Senhor. Ele está aqui, está encorajando o povo a confiar no Senhor. Mas infelizmente tem outros que, em vez de fazer isso, fica mandando mensagens. Sabe quando você fica querendo atiçar o fogo para pegar fogo? Irmãos, isso é tão abominável perante o Senhor. Isso é tão abominável. A gente não vai entrar no detalhe, mas vocês sabem que está escrito em Provérbios, né? O que é abominável ao Senhor. Então,
a gente não deve fazer isso. Então, nós temos que silenciar os ruídos ao redor. E nós que estamos, se alguém vir com essas mensagens, nós devemos silenciar, sabe? Não precisa nem ser mal educado, mas não começa a perguntar para o Senhor, será que é isso mesmo, Senhor? E às vezes nem é pessoas, é o inimigo que fica soprando na tua mente, no teu coração, coisas que não é do Senhor para te derrubar, para tirar a sua confiança no Senhor. Mas nós devemos estar com o coração atento, disposto a obedecer para ouvir a voz do Senhor. Sua voz traz paz, tranquilidade, alívio, calma. Eu até estava lembrando daquele louvor que fala, eu não sei se aqui a IPR conhece, na oração encontro calma. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. É um louvor maravilhoso, porque quando você ora e ouve a voz do Senhor, você sai aliviada. Quando você se derrama mesmo diante do Senhor. Acalme a mente. Não tente resolver tudo, mais uma vez eu repito, não tente resolver tudo por você mesmo. Aprenda a silenciar o coração diante do Senhor. Por mais difícil que seja, eu aconselho vocês, meus irmãos, firmados na rocha. Muitas vezes vocês vão precisar aprender a silenciar o coração. Por mais difícil que seja a situação, silencia. Confia no Senhor. Você pode achar que não tem jeito, para Deus tem jeito, para o Senhor Jesus tem jeito sim. Não coloque expectativas em pessoas, né? Elas falham, gerando frustrações. Qual o maior problema de você ficar triste com o teu irmão? Com o teu pai, com a tua mãe, com o teu cônjuge, com os seus amigos? É porque às vezes você põe uma expectativa e não é correspondido, aí vem aquela frustração. Então, a gente não deve colocar expectativas nas pessoas, porque elas falham, e nós também falhamos. Derrame o coração diante do Senhor, entregue tudo em oração, mas não é aquela oração, sabe? Ah, Senhor, ai, Senhor, eu não merecia, me ajuda. Não, uma oração franca e sincera. Ó, Senhor, eu estou passando por isso. Sabe, Senhor, eu acho que o Senhor sabe meu coração, mas seja franco, sincero, ou não tente encobrir. Seja bem sincero, porque eu creio assim, em todas as situações, eu creio que sempre, você sempre tem que ver o lado A e o lado B. Eu penso assim. Tem pessoas que acham assim, só o lado A, porque foi assim, assim. Mas aí o lado B. Sempre alguma coisa gera outra coisa. Então, vamos ser sinceros diante do Senhor. Vamos ser sinceros. Com uma oração franca e sincera, você vai acalmar a sua mente. Só no Senhor encontramos total descanso, paz e segurança em tempos difíceis. Quem está aí, para finalizar, irmãos, para finalizar, quem está firmado na rocha não será abalado. Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu quero permanecer para sempre, e vocês? Até o dia que o Senhor nos levar. Então, essa é uma palavra para vocês, talvez foi um pouco diferente das outras, mas assim, uma palavra para vocês confiarem no Senhor, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, e tomar cuidado, quando vir a situação difícil, procura se acalmar a tua mente e o teu coração no Senhor.
no Senhor, porque dele vem a solução, dele vem o escape, vem o livramento, dele vem tudo, tudo para nós. E então vamos orar, né? Agradecer ao Senhor. Eu me sinto feliz de estar aqui, agradeço ao meu Senhor por essa oportunidade. Agradeço por essa oportunidade e que o Senhor venha, o Espírito Santo esteja falando mais e mais no seu coração através dessa palavra. Se você puder ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor trouxe ao meu coração e eu transmiti à tua igreja, Senhor. O Senhor falou comigo em primeiro lugar, para que possamos confiar no Senhor, aquietar nossa alma, silenciar o nosso coração, para que possamos, Senhor, deixar toda ansiedade, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, que se a gente se derramar aos seus pés, o Senhor vai nos atender, o Senhor vai vir com a solução, vai vir, Senhor, com a paz. Ó Deus maravilhoso, que essa palavra, Senhor, encontre repouso nos corações. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor falou com alguém nessa noite. Eu não sei se foi com 90%, se foi com 70%, se foi com 50%, se foi 1%, não importa, Senhor. Mas eu tenho certeza que o Senhor falou, pois o Senhor primeiro falou comigo. Ó, meu Pai amado, muito obrigado. Eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos juntos louvando o teu nome, ouvindo a tua palavra. Peço ao Senhor que nos leve em paz e em segurança, que o Senhor abençoe a cada irmão aqui, que eles sejam homens firmados na rocha, que a cada dia o Senhor venha fortalecê-los com a tua presença, Senhor amado. Que o Espírito Santo venha renová-los todos os dias, e que eles tenham forças para te buscar, para se firmar mais e mais, para se alimentar na palavra, para que quando vir o dia mau, Pai, o Senhor esteja já pronto para ouvir a sua oração e dê resposta a eles, a resposta que eles precisem. Abençoa cada família, Jesus. Tanto as que estão aqui, as que estão assistindo, Senhor, levando, Senhor, a paz, a resposta, Senhor, às causas impossíveis, a cada família, levando a cura para os que estão enfermos, Pai, no corpo e também na alma. Ó Senhor Jesus, abençoe os filhos, os pais, as mães, os avós, enfim, toda a família e todos os familiares. Acampa os teus anjos ao redor de nós, Senhor, nos livrando do mal. Nos cubra com o seu precioso sangue, Senhor, porque o teu sangue nos garante a vitória. O teu sangue nos livra do mal, nos protege, Senhor. O teu sangue nos lava de todo pecado, Senhor. Nos cubra com o seu precioso sangue. Muito obrigado, Senhor. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Eu peço a tua bênção sobre mim, sobre a minha família, sobre a tua igreja e sobre as famílias dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.